Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Será que existe um plano maior para cada um de nós, escrito por Deus? Hoje, nesse devocional, nós vamos juntos refletir sobre o plano de Deus para nossas vidas, entendendo como ele nos guia e nos capacita para viver de acordo com a sua vontade. Vamos começar lendo Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Deus não apenas tem um plano, mas um plano bom, cheio de esperança e de futuro. Às vezes a vida parece confusa e nós não conseguimos enxergar o propósito. Mas esse versículo nos lembra que Deus tem um projeto específico para cada um de nós. Descobrir o propósito de Deus para a nossa vida pode ser uma jornada desafiadora. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, buscando respostas rápidas, mas a verdade é que o plano de Deus se revela de forma contínua. Desde o início da criação, Deus já havia planejado tudo com um propósito. Cada detalhe de nossas vidas tem um significado dentro do grande projeto divino. Vamos olhar para algumas histórias da Bíblia e ensinamentos que nos ajudam a compreender o que significa viver com propósito e como podemos descobrir o nosso lugar no plano de Deus. Moisés é um dos exemplos mais claros de alguém que descobriu seu propósito de forma gradual. Nascido em meio à opressão, Moisés foi resgatado e criado no palácio do faraó, mas acabou fugindo para o deserto. Foi ali, em um momento de solidão, de questionamento, que Deus o chamou para libertar seu povo do Egito. Você pode ler essa história em Êxodo capítulo 3. Moisés inicialmente hesitou, se achando incapaz, mas Deus tinha um plano muito maior para ele. O que nós podemos aprender com essa história? Muitas vezes o propósito de Deus para nossas vidas é maior do que aquilo que podemos imaginar. E como Moisés, precisamos confiar que Ele nos capacitará para cumprir esse chamado, mesmo quando nos sentimos inadequados. Outro exemplo bíblico de alguém que passou por um longo processo antes de ver o propósito de Deus se cumprir é José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos e preso injustamente, José poderia ter pensado que Deus o havia esquecido. No entanto, todos esses desafios faziam parte do plano maior de Deus. No final, José se tornou governador do Egito e salvou o seu povo da fome. E essa história está em Gênesis, dos capítulos 37 ao 50. A história de José nos ensina que, mesmo nos momentos de dificuldade, Deus está sempre trabalhando a nosso favor. O propósito pode não se manifestar de imediato, mas assim como José, somos chamados a perseverar e confiar que Deus está nos moldando para algo maior. Jesus Cristo é o exemplo máximo de alguém que viveu plenamente o propósito de Deus. Desde jovem ele já entendia que o seu chamado era maior do que qualquer outra coisa. Em João 6, verso 38, Jesus disse: "Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou." Isso nos mostra que o propósito maior de nossas vidas deve estar alinhado com a vontade de Deus. Assim como Jesus, devemos buscar em oração, estudo da palavra, a direção de Deus para nossas escolhas. Quando vivemos com esse foco, encontramos paz, porque nós sabemos que estamos caminhando no plano que Ele preparou. Mas agora, como que nós podemos descobrir o plano de Deus para nossas vidas? A Bíblia nos dá algumas chaves importantes. Primeiro, precisamos buscar a Deus em oração. Em Tiago 1, verso 5, lemos o seguinte: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade." A sabedoria de Deus nos ajuda a discernir qual caminho seguir. Em segundo, devemos nos dedicar ao estudo da palavra. Em Salmos 119, verso 105, lemos que a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Queridos, a Bíblia nos orienta e revela os princípios que devemos seguir em nossas vidas. Quando estamos em sintonia com Deus,
Ele nos mostra o propósito que tem para nós. E por fim, precisamos entender que o propósito de Deus se cumpre no tempo dele, não no nosso. Muitas vezes nós queremos respostas rápidas, mudanças imediatas, mas Deus trabalha num tempo perfeito. Em Eclesiastes 3, verso 1, somos lembrados de que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de Deus é sempre o melhor, mesmo que não consigamos ver de imediato. Precisamos confiar, ser pacientes e nos manter firmes na fé, sabendo que no tempo certo, Deus revelará o caminho que devemos seguir. Então, como podemos aplicar todos esses ensinamentos na nossa vida? Primeiro, nós devemos cultivar uma vida de oração constante, buscando a orientação de Deus em todas as áreas. Segundo, nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus, estudando-a, aplicando-a em nossas decisões diárias. E terceiro, devemos estar dispostos a obedecer, mesmo quando o caminho parece difícil ou desconhecido. Assim como Moisés, José e Jesus, somos chamados a confiar no plano divino e a seguir em frente, sabendo que Deus está no controle. Queridos, Deus tem um propósito único para cada um de nós. Mesmo que às vezes não enxerguemos com clareza, podemos confiar que Ele está nos guiando a cada passo. Vamos agora orar, pedindo que Deus nos ajude a descobrir e seguir o plano que Ele tem para nossas vidas, vivendo com confiança e propósito em Sua vontade. Feche seus olhos. Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos revela que tens um plano perfeito para cada um de nós. Pedimos que nos guie, que nos dê sabedoria e paciência para esperar o tempo certo de cada coisa. Que possamos viver de acordo com Teu propósito e refletir Tua vontade em nossas escolhas diárias. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua jornada em busca do propósito divino. Lembre-se, cada passo que você dá é parte de algo maior que Deus está realizando em sua vida. Fique com Deus e até amanhã no nosso próximo devocional.